Amém, irmãs. A irmã que vai orar nessa noite é a nossa amada irmã Sueli, vai orar por nós, pela nossa reunião, pela nossa comunhão. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó invocar teu nome, Senhor. Trevas e morte faz fugir, e a pessoa do Senhor nos se dá. Senhor, nessa noite nós te invocamos, porque nós somos frágeis, Senhor. Nós somos dependentes de ti, nós somos carentes de ti, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, com coração de humildade, ó Senhor Jesus, ó que eu vou diante de ti, Senhor. Senhor, eu te pedi, Senhor. Ó Senhor, nos abençoa nessa noite com a tua presença. Senhor, fala para nós. Senhor, usa a tua serva, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, o teu querer, Senhor, a tua vontade, por meio de nossa irmã Karine, se dispensa, Senhor. Senhor, também liberta o nosso coração, Senhor, liberta a nossa mente, descomplica-nos, Senhor, para que nessa noite nós possamos tocar em Ti. Senhor, o seu centro dessa reunião se aparece para cada um de nós. Senhor, fortalece a tua filha, Senhor, dando sabedoria, capacita, Senhor, Senhor, dando coração de humildade. Senhor, tira tudo, Senhor, ó que provém dela, e enche, Senhor, com a tua realidade, Senhor, contigo mesmo. Jesus. Amém. Sim, Senhor Jesus. Me humilho Amém. diante de ti, Senhor. Ó, reconhecendo a minha fragilidade, Senhor, como a irmã orou. Ó, Senhor Jesus, eu dependo de ti, Senhor. Por isso, fale para cada uma de nós, Senhor, a nossa necessidade. Senhor, seja comigo, seja com cada irmã aqui no grupo e que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor, para o nosso coração, nos curando, nos salvando, nos libertando, Senhor, de todas as coisas. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Como as irmãs já sabem, o título é A Mulher de Samaria, né? Que está em João 4. Essa mulher, ela é cada um de nós, ela foi cada uma de nós, né? Quando a gente lê aqui, nós vamos colocar, né? Nossa pessoa antes de conhecer o Senhor nessa passagem. Senhor Jesus. Então aqui fala, irmãs, vamos acompanhar a partir do versículo 3. Aqui fala que deixou Jesus a Judeia, né? Retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então o Senhor se retirou da terra dele lá, né, da Judeia, e foi em busca de alguém. Foi em busca de mim e de você, ó Senhor Jesus. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Gravem bem essa parte, hora sexta. Entendeu? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O Senhor chegou ali cansado, né? Aproximou-se daquele poço e estava ali próximo à hora sexta, por volta da hora sexta, que era o horário de meio-dia, horário de sol quente. Foi aquele momento que ele chegou ali e pediu água àquela mulher que estava ali. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ela estava ali preocupada com isso, mas o Senhor, ele não estava preocupado com essa situação, de que os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva, Senhor Jesus. Então, qual é o dom de Deus? O dom de Deus é levar a vida eterna para o homem. Então, se ele não estava preocupado se ela era uma pecadora, se ela não era da linhagem de Jesus, o que o Senhor estava ali era para fazer a vontade do Pai, levar aquela água para ela.
Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Então, não adiantava ser aquele poço, né? Tudo aquilo que ela falou, sendo que aquela água dali não satisfaz ao homem, porque a gente sabe que, claro, ali era uma água física, mas espiritualmente falando, o Senhor está falando das coisas dessa vida, né? Que nada disso satisfaz ao homem. Senhor Jesus. Então, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque só o Senhor, ele pode preencher o homem totalmente, né? Em tudo que ele precisa, só Deus pode fazer isso, né? Com a água dele. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela disse: dá-me dessa água. Quando ela diz isso, ela está mostrando que ela tinha uma sede, né? Por quê? Porque ele disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Então ela tinha uma sede, o Senhor já tinha visto que ela tinha uma sede. E essa sede era o vazio dela, né? Porque ela disse que para que eu não mais venha e precise vir buscá-la. Ou seja, ela mostrando que ela sempre ia em busca dessa água, sempre estava indo àquele poço, mas não estava satisfazendo a sede dela. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ó Senhor Jesus. Então ela disse: o Senhor disse: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então, quando ela disse isso, ela viu que verdadeiramente ali o Senhor revelou que estava nesse vazio dela, no oculto dela, porque ela já tinha tido 5 maridos e um que ela tinha não era marido dela, né? O Senhor disse: vai chamar teu marido. Mas ela disse: eu não tenho marido, Senhor. Aí o Senhor disse: é verdade, você não tem, porque 5 que você tinha e agora o que você tem não é seu. Então isso mostra, né, no ser dessa mulher que ela estava vazia, ela estava insatisfeita, ela estava buscando as coisas daqui da terra, mas nada disso estava preenchendo o ser dela, ela precisava de algo. E o Senhor foi em busca dessa mulher, irmãs. Assim como nós também, nós tínhamos a nossa sede, o Senhor foi em busca de nós, foi atrás de nós, para dar dessa água, né, que ele tinha. Ó Senhor Jesus. Então agora, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui onde é que eu vou ler agora. Ó Senhor Jesus. Então, assim éramos nós, como eu falei. Essa água mostra o quê? Essa sede mostra o quê? Que o homem, ele tem sede de Deus, não é verdade? O homem, ele tem a sede de Deus, e o mínimo que essa água pode saciar é a sede humana. Ela não pode saciar a água física, as coisas dessa terra. O mínimo que ela pode fazer é saciar a nossa carne, a nossa humanidade. Mas o nosso profundo, aquilo que a gente mais quer, só Deus preenche. Então, essa sede mostra que o homem tem sede de Deus. Senhor Jesus. Que é a única água que vai preencher esse homem, né? Porque só Deus pode satisfazer a esse homem. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu tudo. Ele deu comida para o homem, ele deu bebida, ele colocou o homem naquele jardim e nada faltava ao homem. Apenas ele tinha que comer da árvore da vida, e quando ele comesse dessa árvore, ele viveria eternamente. Mas o homem não comeu da árvore da vida, ele desobedeceu a ordem de Deus e comeu a outra árvore que tipifica o pecado. Então, quando esse pecado entrou, o homem se tornou vazio.
Por quê? Porque ele se desconectou de Deus. Ele se distanciou de Deus. Então, isso te deu insatisfação, porque a fonte que era Deus, a fonte de todas as coisas que era Deus, ele estava desconectado por causa do pecado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele falou, tornará até sede. Porque ao comer do fruto do pecado, o homem ficou vazio, como um poço. Ele vai milhões de vezes ali, mas ele vai voltar não sei quantas vezes para tornar a beber daquela água, né? Porque só a água de Deus sacia realmente, só a água de Deus preenche, que é a água viva. E essa água é quem? Essa água é Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa água é Jesus. Por isso que ele veio, para dar água viva, né, para cada um de nós. E essa água, irmãs, é a água espiritual. É a vida de Deus, a vida espiritual de Deus. Ó Senhor Jesus, só Ele pode nos preencher. E só Ele pode satisfazer a necessidade humana. Por quê, irmãs? Porque Ele nos entende. O Senhor entendeu aquela mulher. O Senhor entendeu a sede daquela mulher e Ele podia preencher aquele vazio dela. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos abrir João 19, 28. João 19, 21. Aqui. Antes de eu falar sobre essa passagem, irmãs, eu vou contar para vocês como foi essa minha experiência rapidamente. João, quanto, cara? Hã? João, quanto? 19, 28. Qual foi a minha experiência nesse compartilhar? O Senhor já tinha, né? Eu já tinha pedido ao Senhor uma passagem para compartilhar e estava desfrutando dessa passagem, né? Da mulher de Samaria. Mas, irmãs, eu fiquei ainda questionando o Senhor. Senhor, é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer? É essa a nossa necessidade? E fiquei ali, né? Buscando o Senhor e buscando a palavra. E o Senhor, irmãs, me levou para essa passagem que fala sobre a morte de Jesus, que fala assim: depois, vindo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Senhor Jesus. Quando eu li isso aqui, irmãs, tenho sede, eu disse: ó Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer? Porque a passagem que eu estava lendo fala de sede. E, de repente, eu começo a folhear a Bíblia, quando eu abro, eu venho para essa passagem daqui, né? 29, e estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãs, ó Senhor Jesus, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer nisso aqui? Eu ainda fiquei assim, né? Mas até então não tinha resolvido nada, né? Se eu ia dar continuidade a isso. E, de repente, Daniel entrou no quarto e começou a conversar comigo, e ali eu vi um momento que era para eu parar de desfrutar, porque eu já tinha desfrutado bastante, aí eu quis dar uma pausa, né, para depois voltar. Mas perguntei ao Senhor: Senhor, por que eu tenho sede? Por que o Senhor falou tenho sede? Eu fiquei perguntando isso ao Senhor. E saí do quarto, a gente ficou aqui na sala, ele sentou no sofá e compartilhou comigo uma passagem que eu tinha mandado para ele no celular, de um áudio de um irmão, do alimento diário, que ele ganhou muito, e ele tornou a botar esse áudio, eu ouvi, mas o áudio todo. Aí ele fez assim: agora a gente vai ouvir uma passagem de uma coisa que eu ganhei, muito boa também. Aí ligou a televisão e botou, né, uma mensagem do irmão Esdras. Irmãs, a mensagem que o irmão estava falando, irmãs, era justamente sobre a morte do Senhor. Vocês vão entender por que eu estou falando isso tudo. E na passagem, irmãs, eu até anotei aqui, porque depois que a gente foi dormir, eu disse: eu tenho que copiar tudo, porque senão eu posso esquecer ou eu me perder. Na passagem, né, na mensagem, o irmão fala que ele estava falando da humanidade do Senhor, né, que o Senhor ele veio em carne, em semelhança de carne, que muitos eles ainda duvidam, né? Será que ele veio em carne mesmo? Aí ele mostrando que o Senhor
veio de carne, de sangue, que ele tem as fraquezas como nós, Senhor Jesus. Eu vou começar a ler aqui, irmãs, o que foi que eu anotei, né, do compartilhar do irmão. Ele veio como carne, em semelhança de nossa carne, mas sem pecado, mas era como eu e você, era em fraqueza, né? Ele sentia dor, angústia, chorava, se caísse, ia se machucar igual a nós, porque era feito de carne e sangue. Irmãs, rico demais essa mensagem do irmão. Senhor Jesus, a nós, porque ele era feito de carne e sangue e sentia fome e sede. Irmãs, quando o irmão falou isso, sentia fome e sede, aí eu entendi, irmão, por que eu tinha que ouvir aquela passagem. Porque eu vi que o Senhor estava me respondendo ali, por que quando o Senhor estava morrendo ali, ele teve aquela sede, né? Senhor Jesus. Então eu parei e eu entendi. E aí, eu entendi que o Senhor estava falando da humanidade do Senhor, né? E aí eu continuei, né? Desfrutando da palavra, continuei. E ele me mostrou, irmãs, que a sede que ele sentiu é porque quem estava ali era verdadeiramente o Filho de Deus, Senhor Jesus, o homem Jesus, sentindo tudo que eu e você sente. E é por isso que ele hoje nos entende e sabe essa sede que nós temos. E aí, eu vou continuar, né? Senhor Jesus, ele entende. Eu continuei ouvindo a mensagem, e aí, nesse momento, o irmão falou o quê? Que ele estava recebendo o pecado da humanidade. Ele começou a explicar isso, né? E que era a hora sexta. Olha, irmãs, era a hora sexta. Você lembra que eu falei que o Senhor Jesus, ele foi ali no poço naquela hora, uma hora de sol quente, né? Então, era a hora sexta. Era da hora sexta para a hora nona que Deus tinha o deixado porque estava julgando o pecado na carne do Senhor, o nosso pecado. O Senhor estava sendo julgado ali, mas ele estava recebendo o nosso pecado. E como Deus é santo, 3 vezes santo, nesse momento ele saiu, né? Porque ele viu ali, não Jesus, mas o pecado, né? O pecado. E a terra ficou em trevas. O irmão disse que a terra ficou em trevas porque o pecado é trevas. E tapou o sol. Ó Senhor Jesus. Então, naquele momento ali, o irmão falou que quando o Senhor morreu, ele morreu da hora terceira à hora nona, né? As 3 primeiras horas, o Senhor foi julgado pelos homens. Quando ele foi, blasfemavam dele, né? Falando, se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Então, ele estava assim, ali sendo julgado pelos homens, recebendo todas aquelas injúrias. E as outras 3 horas, que foi da hora sexta à hora nona, ele foi julgado por Deus, Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor estava julgando ali o pecado da humanidade no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, a hora sexta, irmãs, é o meio-dia, né? É o meio-dia. O sol é o momento que o sol está brilhando. E foi quando teve as trevas. E foi aí que o Senhor teve sede. Ó Senhor Jesus. Foi aí que o Senhor teve sede. Nesse momento, porque nessa passagem que eu li, não fala da hora, não fala que o Senhor desamparou ele, que o Senhor tinha deixado ele ali. Fala em outras passagens. E aí eu fui buscar, né, em Lucas, em Mateus, mas a parte que ele fala da sede é nessa daqui de João. Nas outras não fala que ele teve sede, só nessa de João que fala. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E foi justamente nesse momento que ele teve sede. Então, aqui, essa sede, ele teve essa sede como um homem, né? Mas essa sede daqui, irmãs, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu fui lendo ali, né? Essa sede que o Senhor teve ali, claro, ele era um homem, ele sentia como nós, mas aquela sede que o Senhor teve ali foi uma sede espiritual. Essa sede espiritual nossa, não do Senhor, nossa, Senhor Jesus. A sede que o homem sente, né? Porque o Senhor, o irmão explicou, né? O Senhor, ele era 100% homem e 100% Deus. Senhor Jesus. Ele veio de uma mulher, né? Entrou, o Espírito ali, né? Entrou no ventre de Maria, o próprio Deus.
né? Então, Deus encarnado, aquele Jesus era o Deus encarnado, o Deus estava conosco, porém encarnado, então ele estava ali em carne. Então, ele passou o que a gente passou, né? Senhor Jesus. Então, ele disse, tenho sede. Ele estava recebendo todo o pecado. E em outra passagem, ele chama, Pai, por que me desamparaste? Nesse momento, na sua humanidade. E olhe, ele não tinha pecado. O irmão fala, Senhor Jesus, que era para eu e você estar ali. Então, nesse momento, ele teve a sede da humanidade. As irmãs estão tocando nisso. O Senhor teve a sede da humanidade, né? O que a humanidade tem, que todos nós tivemos, né? Porque ele estava ali representando cada uma de nós. Ó Senhor Jesus. E o que deram a ele? O que foi que deram a ele, irmãos? Ó Senhor Jesus. Deram a ele vinagre, irmãs. Senhor Jesus. O Senhor estava ali, irmãs, resolvendo a situação do homem. Ó Senhor Jesus. E ele recebeu, irmãos, toda a injúria. O Senhor recebeu toda a injúria, que era para nós receber. Mas ele não nos dá esse vinagre, irmãs. Senhor Jesus, ele nos dá a água viva. Por isso que naquele momento a Bíblia relata que ele expirou. Ó, ele entregou o seu espírito. Parecia que tudo tinha acabado. Mas ao terceiro dia, irmãos, ó Senhor Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele voltou como o Espírito. Senhor Jesus, ele voltou como o Espírito para dar vida, irmãs, a todo aquele que nele crê. Senhor Jesus. Então, irmãs, quando o homem vê isso, quando a gente vê isso, acaba tudo. Acaba a busca, acaba o desespero, sabe? Aquela mulher, na passagem que fala, 4, Senhor Jesus, 4, fala assim, ó, 4:28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, aqui está falando que aquela mulher deixou o seu cântaro. Ó Senhor Jesus. É assim que acontece, irmãs, quando a gente encontra o Senhor. Quando ele vem até nós e ele dá essa água para nós, irmãs, a gente larga tudo, irmãs. Porque essa mulher aqui, ela deixou aquilo que ela estava carregando há tanto tempo em busca, tentando matar a sua sede ali, tentando preencher aquele vazio, mas nada daquilo, irmãs, estava resolvendo a situação dela. Então, ela deixou aquele cântaro. E na outra passagem que fala, Senhor Jesus, em 4:23 fala, acompanha aí, irmãs, 4:23. Mas vinha a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãs, aquela mulher verdadeiramente, ela aprendeu a buscar o Senhor. Ela aprendeu como adorar o Senhor, que ele fala que é no espírito. E aqui fala, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui fala assim, ó, Deus é espírito. Importa, não, cadê? Ó Senhor Jesus. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o Senhor foi àquela mulher, ele foi em busca dela. Ele foi em busca de uma verdadeira adoradora, né? Para que ela adorasse o Senhor verdadeiramente, no seu espírito, na parte que ela mais estava vazia, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ela deixou aquela vida que ela levava e, quando encontrou Jesus, acabou a sua busca, porque aquilo que era seu vazio foi preenchido.
Porque, irmãs, nós podemos ter tudo, podemos ter dinheiro, alegrias, prazeres, mas nada disso. Nada disso vai preencher a nossa humanidade, Senhor Jesus. Porque, irmãs, sem Jesus, o homem ainda é um vazio, né? Como aquele poço, tem água ali, mas sempre ele vai voltar para beber. Porque a água viva, entre aspas, né? Ela não sacia a sede do homem, ela não sacia. Senhor Jesus. A de Jesus, sim. A água de Jesus, ela nunca acaba. Ela sacia e nunca acaba, porque ela é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água, irmãs, que hoje nós bebemos. É a água do Senhor Jesus, a água viva. Qual é a sua sede nessa noite, irmãs? Ó Senhor Jesus, qual é a minha sede, Senhor, nessa noite? Senhor Jesus, qual é o seu vazio? Deus preenche. Ó, ele disse que a água que ele der, você nunca vai ter sede novamente. Senhor Jesus, porque esse vazio só ele preenche. E se você já encontrou o Senhor e ainda sente sede, é porque você não está bebendo adequadamente dessa fonte, né? Porque hoje, claro, nós temos o Senhor, ele disse que nunca mais nós vamos ter sede. Mas muitas das vezes a gente pode se pegar ainda no nosso eu, na nossa humanidade, no nosso natural e sentir a sede, sentir um vazio que não é para sentir. Então o Senhor disse que ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será que estamos bebendo adequadamente? Será que estamos conectados, ligados a essa fonte? Então vamos abrir em João 7, 37 ao 39. Oh, Senhor Jesus. 7. Mãe, se eu estiver indo rápida demais, me fale aí, viu? Porque eu estou nervosa aqui e com medo do tempo também para vocês compartilharem. Senhor Jesus. No último dia, como várias vezes a gente já viu os irmãos falar, né? No último dia, é o grande dia da festa. O grande dia da festa, o último dia. Ora, na festa, né? Já está tudo acabado ali, quando tem uma festa, as pessoas já comeu, já bebeu, né? Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ó Senhor Jesus. Mas e hoje, irmãs? E hoje? O Senhor já foi ou não glorificado? O Senhor já foi glorificado, irmãs. Ó Senhor Jesus. Hoje ele é o Espírito que está dentro de nós. E todas as vezes que dizemos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse Espírito, né? Essa água, ela jorra de nós. Senhor Jesus. Então, hoje temos dentro de nós uma fonte a jorrar. Só é clamar ao Senhor, só é se conectar com Ele, desfrutar dele, que Ele está sempre disponível a dar dessa água, né? Porque Ele, essa fonte, ela nunca seca, né? Ela está ali o tempo todo. Nós que às vezes nos distanciamos, né, do Senhor, mas essa fonte está sempre ali, sempre a jorrar. Então, irmãs, ó Senhor Jesus, eu fiquei tocada com isso porque eu estava estudando justamente essa passagem, né, que fala sobre essa mulher que estava com essa sede, né? Senhor Jesus, ela tinha uma sede física, mas também uma sede espiritual. E o Senhor veio para preencher isso nela. Por quê, irmãs? Porque só o Senhor entende o homem, né? Na sua humanidade, o Senhor pode entender cada um de nós. Então, eu coloquei assim, ó, essa sede, irmãs, eu entendi que é o próprio Senhor, né? Nos mostrando que Ele nos entende. Entende que somos homens frágeis, pecadores, carentes de Deus, né? Que essa sede é para nos mostrar que Ele entende a nossa dor do pecado, né? O que é o pecado? O pecado, ele entende a dor do pecado, do que o pecado fez conosco. O que foi que o pecado fez conosco, irmãs? O pecado nos separou de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Então o Senhor sentiu isso na pele.
Senhor Jesus, quando representou, se colocou no nosso lugar de cada uma de nós. Então, ele te entende, ó Senhor Jesus, ele te entende, ele sabe o que você passa, ele te conhece, porque no momento que ele estava ali, irmãs, carregando aquele pecado todo em cima dele, que o Senhor não estava mais ali, o Senhor estava julgando ele ali, irmãs, ele sentiu essa sede. Essa sede é para mostrar para nós, irmãs, que o homem, o vazio do homem é isso, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. E quando o Senhor, né? Quando o Senhor fez isso, ele resolveu o problema do pecado, né? Então ele quer te dar essa água viva. E por isso que ele derramou o seu sangue para te limpar do pecado e por meio dessa água entrar em você, para te dar a verdadeira vida, né? A vida eterna. O que falta a nós hoje, irmãs? O que é que falta a nós hoje? Nada, irmãs. Não nos falta nada. Senhor Jesus, o Senhor nos supre de tudo. Ó Senhor, tristeza, escassez, aflições, doenças, morte. Ele venceu isso tudo. Ele venceu isso tudo para hoje te ajudar a vencer também. Ó Senhor Jesus, vencer todas essas coisas, porque Ele, irmãs, é o Deus conosco. Então, essa é a vontade do Senhor hoje. E hoje, nós que temos esse Senhor, nós que temos essa água viva dentro de nós, o Senhor quer que a gente jorre essa água para as pessoas que estão aí fora, como essa mulher samaritana, né? Como eu e você que também estava nessa situação, o Senhor quer que a gente jorre essa água para essas pessoas. Porque em João 4:34, João 4:34, que é logo depois que aquela mulher deixou o cântaro, né? Fala assim, bora ler do 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Ó, os discípulos estavam preocupados com o Senhor, né? Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, irmãs, o Senhor Jesus foi aquele que bebeu do Pai. Ó Senhor Jesus, e Ele é essa fonte. O Senhor Jesus é essa fonte que jorra. E esse Senhor, por meio do Espírito, entrou em nós. E Ele disse, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor, Ele quer jorrar de nós, né? Claro, muitas coisas vêm, né? Quantas coisas vêm, irmã, no nosso dia a dia, a gente que é mulher, tanta coisa. Eu mesmo, para desfrutar dessa mensagem, passei por 2 semanas que Júcio tinha me pedido para compartilhar com vocês, mas aí eu não pude, com os afazeres. E essa semana também foi corrida, aí eu pedi ao Senhor misericórdia para que eu pudesse desfrutar do Senhor, para que eu pudesse não ficar nervosa, né? Para que eu pudesse falar algo do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele quer isso de nós. Mas isso tudo, irmãos, para nós é um treinamento. Nós não temos, a gente vê que a gente não tem capacidade nenhuma. Quem nos capacita é o Senhor, né? E isso é o que Ele está fazendo. Por quê? Porque Ele quer alcançar as pessoas. Irmão. O alvo do Senhor é esse. A comida dele era essa, fazer a vontade do Pai. Por isso que Ele foi em busca daquela mulher. Então, hoje, ó Senhor Jesus, quando eu li essa passagem, irmãos, que eu vi que o Senhor estava ali, passando aquilo tudo, e ele teve essa sede, eu chorei, irmãs, eu chorei tanto, porque realmente, irmãs, ninguém, naquela passagem, claro, o Senhor sofreu em morrer com a morte, o Senhor passou o sofrimento dele desde a hora que nasceu até a hora que ele morreu, foi um sofrimento para ele, por causa de nós era para estar no lugar dele, mas, irmãs, quando eu vi aquela cena, né, que eu vi ali que o Senhor falou que ele teve sede, né? Eu vou ler de novo aqui. Ó Senhor Jesus. Que ele teve sede. Senhor Jesus. Eu já passei até aqui, dá. Aqui. Fala assim, ó.
Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Então, ali, irmãs, era eu e você naquela cruz. Essa sede de Deus, que Jesus, quando morreu ali, quando ele disse está consumado, que ele rendeu o Espírito, foi para isso, para dizer a mim e a você, ó, acabou sua sede. Acabou sua sede. A fonte da água viva chegou. Então, irmãs, eu me derramei no Senhor, porque pela misericórdia de Deus eu pude alcançar essa água. Eu pude beber, eu estou podendo beber dessa água, que realmente, irmãs, nada se compara a essa água, nada. E eu tenho certeza que vocês também, né? Porque vocês vão fluir mais, muito mais do que eu falei aqui, né? Vocês vão fluir muito mais. Então é isso, irmãs. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela vida da igreja, pelas nossas irmãs, por Jússi, por cada uma de vocês, né? Por esse compartilhar, porque o Senhor, ele quer nos ganhar, ele quer avançar, ele quer crescer em nós, ele quer alcançar cada parte do nosso ser, irmão. Então, Jesus é o nosso Senhor, meu coração é de gratidão, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa. Deus é bom demais. E Cachoca, Cachoca vai começar a abrir os trabalhos. Cachoca, é com você. Amém. Jesus é Senhor, né? O amor de Deus sempre se dispensando, né? Para nós. Ó Senhor Jesus, ela iniciou, né? A palavra falando, o Senhor foi a busca de mim e de você. E isso é algo maravilhoso e a gente tem que ser grato ao Senhor por isso, né? Como ela falou que nós não éramos dignos, né, de estar aqui, a gente não merecia estar aqui. Mas o Senhor, com teu grande amor, né, ele se deu, né, por cada um de nós. E isso é algo que a gente tem que ser grato a Deus todos os dias por isso. Que hoje nós podemos beber dessa água, né? Hoje, o Senhor preenche a nossa sede, né? Antes, a gente buscava ser preenchidos em coisas aí do mundo, né? Como aquela mulher ali, né? Ela se preenchia, ela tinha o quê? Tinha 5 maridos, né? Então, ela se preenchia nessas coisas, né? E tá ali se prostituindo, né? Como hoje muitas pessoas aí fora, né? Se preenchem em prostituição, né? Em bebida, em alguns vícios, para preencher esse vazio que está dentro dele. Mas esse vazio, ele só é preenchido com a vida de Deus, né? E quando nós recebemos essa vida, né, que chegou até nós, por medo da gente crer, por medo da gente invocar, aleluia, que essa vida nos alcançou, e hoje nós podemos beber dessa água da vida. Ó Senhor Jesus, hoje nós não temos mais sede, irmãs, porque hoje nós temos a palavra profética, né, nós temos o Espírito dentro de nós, hoje nós temos o invocar, que nos leva a gente se preencher, né? Ó Senhor Jesus, esse ponto de que ela leu, né, de João 28, eu toquei muito, né? Ali o Senhor, ali ele estava com sede e deram vinagre a ele, né? Ó Senhor Jesus, hoje a gente não toma vinagre, a gente recebe a vida, a água da vida, que é o Espírito de Deus dentro de nós, né? Então hoje o Senhor, ele está matando a nossa sede, e nós também estamos matando a sede do Senhor, quando nós estamos na presença dele. Eu toquei nisso aí. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente sacia a sede do Senhor, né? E ele sacia a nossa sede, né? Então, essa passagem aqui, meu Deus, maravilhosa. Eu não sei que se as irmãs tocaram nessa passagem aqui, mas eu vi nisso, né? Quando a gente está desfrutando, quando a gente está ali na presença do Senhor, o Senhor, ele não bebe vinagre. O Senhor, ele desfruta do nosso espírito, e a sede dele ali é saciada. Assim como a nossa sede também é saciada quando a gente está desfrutando da presença do Senhor. Eu estou aqui maravilhosa, que possamos valorizar cada dia, cada desfrute. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, amadas. Senhor Jesus, solta meus cabelos, né? Para ficar bonita. Sueli!
Eu. Ó Senhor Jesus, realmente, aqui, né, no 7 fala assim, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa mulher aqui, ela foi uma samaritana, né, e ele era um judeu. E você vê aqui o Senhor, ele se mostrou assim para, como eu entendi, ele se mostrou para aquela mulher ali, né, a simplicidade, a humildade, ele quis quebrar aquele gelo, ele quis chamar a atenção dela. Hoje o Senhor, a todo tempo, ele está querendo chamar a nossa atenção, né? Eu entendi assim, que quando o Senhor falou a ela assim, dá-me de beber, ele estava pedindo ali um pouco da presença dela, porque no horário de meio-dia, gente, é o horário que a gente está com fome, é o horário que a gente está mais cansado, imagine só, né? E então o Senhor, ele estava ali e ele pediu, dá-me de beber. Eu entendi assim, que ele quis ali um pouco da presença do Senhor, daquela mulher. Hoje, às vezes a gente acha que só nós precisamos do Senhor, mas o Senhor também precisa de nós. Qual pai que não precisa do carinho de um filho, né? O pai, ele quer a presença do filho a todo momento. Aí vem aqui, né, no 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tem como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Senhor Jesus. O Senhor ali, ele chamou a atenção daquela mulher, mas ainda ela não conseguiu tocar, né? Tocar no Senhor. Ela não conseguiu ver que ele era o Senhor, mas ele ali insistiu, né? Aí fala aqui, és tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual mesmo bebeu, bem a seus filhos e seus gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Então a gente vê aqui, né, como a Catioca falou aí, às vezes a gente busca muitas coisas, né, no mundo para tentar nos preencher, mas o vazio ele continua. Porque o lugar do Senhor nada preenche. Há um lugar em nós que nada preenche, né? Só o Senhor preenche esse vazio. Então a gente vê, né, hoje não adianta a gente buscar nada desse mundo. Nós que temos essa realidade, temos que beber a todo momento dessa água, temos que estar desfrutando da presença do Senhor a todo momento, para que possamos ser preenchidos. Aí vem aqui de novo, espera ainda, viu? No 14. Porém, aquele que beber, no 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor Jesus, né? Hoje nós temos o invocar o nome do Senhor. Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós bebemos dessa água. Nós preenchemos desse Espírito, dessa água, né? Porque o Senhor, o Senhor é a fonte. E essa fonte, ela jorra. E essa fonte, na verdade, hoje está dentro de nós. Nós só precisamos, a todo momento, estar invocando, né, o nome do Senhor, para que a nossa sede realmente ela possa ser saciada, né? E nós não precisamos ir buscar coisas aí fora. Hoje, a gente vê, como a Kátia falou, né? Muita gente se prostitui, né? Quer ganhar muito dinheiro, fama, sucesso, né? Para preencher um vazio. Mas nós sabemos que esse vazio que há em nós, só o Senhor preenche, né? Há um vazio, há um lugar em nós, que é o Espírito, que nada preenche, nada toca, mas sim o Senhor. E uma vez que realmente a gente permite o Senhor tocar e nos encher, a gente jamais terá sede, né? Então, Jesus é o Senhor. Amém, minhas amadas. Eu vou pedir só para as irmãs não esquecerem do tempo, viu? Não compartilhar, para não ficar muito grande. Cidalva, liga o microfone, manhã. Senhor Jesus, né? A mulher samaritana, quer dizer,
a respeito da mulher samaritana, Jesus, ele já sabia, né? A água que aquela mulher precisava, não é isso? Então, ele foi sábio, não é isso? Ele foi ali na hora sexta, né? Meio-dia. Por que Jesus foi ali naquele poço meio-dia? Porque ele tinha, né, não era um milagre, ele tinha uma grande salvação a dar àquela mulher. Porque Jesus, ele conhece, irmãs, cada uma das nossas vidas, tudo das nossas vidas, Jesus conhece, não é isso? Por isso ele se deu por toda a humanidade da terra, mas nem todos quis e quer ele, não é isso? Nem todos, porque se diz, são muitos escolhidos, não é isso? Muitos escolhidos, mas é poucos que vai ser vencedor, né? Então, Jesus, ele aí foi sábio, ele foi ali, ele sabia, né? Sabia todo ali o vazio daquela mulher, né? Que aquela mulher todo dia, meio-dia em ponto, ela ia ali, naquele poço, buscar aquela água para saciar a sede dela, mas a água nunca saciava. Por que a água nunca saciava? Porque ela ainda não tinha o Senhor. Então, o encontro dela com o Senhor foi naquele dia, naquela hora que o Senhor marcou. Ó Senhor Jesus, né? E como a irmã Karine falou, né? Irmãs, vocês estão ouvindo essa palavra? Quer dizer, porque a irmã Karine, ela foi tocada, né? Ela tocou tanto nessa palavra que ela aí passou para nós, né? Ela chegou a ficar nervosa, porque quando a gente toca no Espírito, é uma coisa tão boa, né? Que nos esvazia de nós mesmos. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele quer que nós não nos preocupemos com nada, ele quer que nós se apegue totalmente a ele, para que ele possa nos transformar, fazer, né, fazer com que nós possamos, né, tocar profundamente, para que ele possa, porque o que o Senhor agora só quer de nós, irmãs, é fazer uma transformação nesse corpo material. Ó Senhor Jesus, porque o Espírito já é dele. Ó Senhor Jesus, eu creio que o Espírito daqueles que fazem a vontade de Deus, não é isso? Que invoca o nome do Senhor, que come e bebe da palavra, não é isso? Então, o Espírito já é do Senhor, mas a nossa carne é como ele. Quando ele veio na terra, ele era metade carne e metade espírito. Ele era o próprio Deus, mas ele veio em homem para nos mostrar que conosco não é diferente. Ó Senhor Jesus, por isso que tem certos momentos que nós passamos por dificuldade, por situações. Ó Senhor Jesus, situações de enfermidade, situações em qualquer outro sentido da vida, que é para que o Senhor possa ali ir fazendo a transformação no nosso eu. Ó Senhor Jesus, que Ele sabe que nós não somos nada, né? Isso, se Ele não estiver ali nos tomando, nos domando, nos transformando, nós não podemos seguir. Ó Senhor Jesus, eu fui muito tocada, né? Com essa palavra também, né? De João 7, 37, 38 e 39, né? E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele é glorificado na nossa vida, irmãs, quando nós conseguimos tocar no Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor há de ir a cada minuto, a cada segundo, nos transformando, mas nós temos que estar ali, né, unido com o Espírito, não é isso? Inclinado nas coisas dele. Ó Senhor Jesus, para que ele possa nos transformando e nos domando. Ó Senhor Jesus, porque sem ele nós não somos nada.
Amém. Muito obrigado, Karine, por essa palavra, porque eu fui muito tocada. E agradeço muito às irmãs. Ó Senhor Jesus, agradeço muito às amigas irmãs por ter esse grupo que tem ajudado, né? Não só a nós mesmos, mas as muitas pessoas. Senhor Jesus, porque o Senhor está em cada uma de vocês, irmãs. Ó Senhor Jesus, e que o Senhor continue fortalecendo vocês a cada dia para invocar o nome dele e fazer a vontade dele. Ó Senhor Jesus, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade, temos sim, mas isso aí é para que o Senhor possa nos transformar. Senhor Jesus, amém. Amém, amadas. Eu vou falar mais uma vez. Não se prolongue. Amém. Ritinha, aleluia. Ó Senhor Jesus. E você fala logo na hora que não se prolongue para quem fala muito, viu? Porque eu falo muito, Cidalva fala muito, certo? Mas é porque quando o Senhor começa, a gente começa a fluir do Espírito, às vezes a gente não tem como barrar, né, o Espírito. É complicado, mas a gente está sendo trabalhado, né? A gente está sendo trabalhado. É assim, interessante, essa palavra é maravilhosa, Camila. Realmente é algo que a gente poderia desfrutar uma semana inteira, né, para falar sobre a água, né, sobre a sede, né, que nós temos. Assim, não tem como não nos colocar no lugar dessa mulher, porque cada um de nós já passamos por essa situação, né, e ela é muito real, né, na nossa vida, até a gente receber essa água, né, que está dentro de nós. A gente sofre pela mesma situação que essa mulher, mas eu não poderia deixar de falar em dois pontos que, para mim, são importantíssimos, né, na nossa vida que a gente teve, né, antes do Senhor. Primeiro é a escolha do horário, né, que você citou bem ali, porque realmente ele é determinante, né? A hora sexta, que é o meio-dia. Então, assim, por que aquela mulher foi naquele horário para ali para o poço? É a grande pergunta, né? Porque, assim, ela foi naquele horário porque ela não podia se encontrar com os judeus, porque ela era samaritana. Então, ela era separada, era uma pessoa discriminada. Então, se eu quis mostrar ali, primeiro de tudo isso, que ela era separada e que ela não tinha parte nenhuma com ele, né? Na visão do homem naquela época, ela não tinha parte nenhuma com o Senhor. Mas aí o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele sabia exatamente a hora que ela ia estar lá. Então, irmãs, nessa noite eu pude me ver nessa mulher. Porque, assim, quando a gente age no mundo de formas assim, né, erradas, né? Hoje eu até estava comentando isso na escola, que eu trabalhei hoje na escola, e eu estava falando justamente disso, da onde o Senhor me tirou, né? A gente não pode esquecer da onde a gente foi tirada, né? E aí o Senhor ali, ele sabia que ela era assim. Era ela discriminada e separada. Então ele sabia que ela ia estar lá sozinha naquele momento. Então, o Senhor, naquele momento que a gente está só, no momento que a gente está no nosso erro, que a gente já chegou no fundo do poço, porque aquele poço, para mim, simboliza isso. Quando a gente está vazio, a gente está no fundo do poço, não tem água nenhuma. E eu estava assim, e cada um de nós estávamos assim quando o Senhor chegou. E aí, a água, como o Karine falou, a água é a necessidade do homem, de Deus. A água, ela simboliza isso naquele poço. Então, quando o homem quando Deus chegou ali, ele pediu primeiro a água. Que é esse desespero que Karine ficou ali. Irmã, você está me... Parece que eu estava falando, estava ouvindo o irmão Esdra falar, né? Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Porque ela tocou no Espírito, né? Uma vez que a gente toca no Espírito, a gente fica desesperado para que os outros também consigam enxergar. Então, eu agradeço ao Senhor, porque Ele te deu essa visão e trouxe para mim, e trouxe para Cátia, e trouxe para todos, né? Aleluia pela palavra do Senhor, porque Ele veio nessa noite para nos lembrar da onde a gente saiu, que foi do fundo do poço.
E também veio dizer que a água que ele teve sede ali naquele dia, ali que ele morreu, que ele teve sede, que era uma sede humana, ele hoje pode desfrutar dessa água conosco. Que maravilha! Que maravilha essa palavra, muito rica mesmo, Carlinhos. E essa palavra que você falou também, né, ela estava vazia e o Senhor foi em busca dela. Ele foi em busca de mim, de você, dela. Aleluia, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele escolheu aquela mulher naquele dia, e no nosso dia foi aquela escolha, né, que o Senhor fez. Ele foi a mim, ele veio a mim, eu estava só, estava no fundo do poço, e o Senhor trouxe a água, e hoje essa água está dentro de mim, dentro de você, jorrando como rios de água viva. Aleluia! Muito rico, Ritinha. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A irmã Edilene. Aleluia! Ô, glória! Ô, Senhor Jesus, realmente essa palavra é muito boa, viu? E foi essa água que o Senhor nos deu. Foi essa água que o Senhor deu a cada uma de nós. Senhor Jesus. Aquela água é uma água que a gente nunca mais vai voltar a ter sede, né? Senhor Jesus. Aqui eu vou ler um. Aqui. Estava ali a fonte de Jacó, cansada da viagem. Assentou Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse: Dai-me de beber. Aí, aqui no versículo 14, o Senhor falou: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus. E esta água, né, que o Senhor nos deu, tem jorrado, né, em nós. Senhor Jesus. E essa água é uma água que está em nosso espírito, né, que é o próprio Senhor. E a sede física do ser humano é uma sede temporária, né? Ela sempre volta a ter. Mas a sede, né, a água que o Senhor nos dá jamais vai ter sede. É uma fonte a jorrar. Senhor Jesus. Muito bom essa passagem, né? Essa mulher, ela estava ali, né? Ela estava vazia, que minha irmã compartilhou. Ela estava vazia, esquecida. Mas o Senhor achou ela, né? O Senhor se apareceu para ela. E aqui fala, né, que o Senhor, né, está à fonte, assentado junto à fonte. E o Senhor está ali sempre junto de nós, esperando que a gente vá beber dessa água. Então, temos que ter sede, né, para nos saciar, para ir buscar o Senhor. Graças ao Senhor, né? E o Senhor está sempre junto de nós, esperando que nós tenha essa sede, né? Por isso temos os livros, temos a Bíblia, para beber desta água, né? Que é uma água que lava, que regenera, né? Que cura, que salva. Então, temos que estar sempre com essa água, que é essa água que nos purifica e nos salva. Senhor Jesus. E aquela mulher ali, ela foi salva daquele mal que ela fazia ali, né? Que ela sempre ia buscar aquela água, mas não era uma água de salvação, era uma água talvez até de perdição, né? Eu não li tudo sobre essa mulher ainda. Então, ela estava ali em algum pecado, eu creio. Mas o Senhor se apareceu para ela ali, e ela foi salva naquele dia, naquela hora nona ali, ela foi salva do mal que ela fazia. E eu creio que o Senhor disse a ela: vai-te e não peque mais. Aleluia. Amém pelo tempo, viu, Jússi? Amém, Edilene. Vai e não peques mais. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Deus é bom demais. Aleluia. Vamos ver aqui a irmã Nívia Maria Pacheco Borges. Ó Senhor Jesus. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Senhor Jesus, realmente, né, que palavra maravilhosa, né?
nós estávamos na situação dessa samaritana, né? Estávamos com toda essa sede de Cristo, não é? E o Senhor também nos olhou e nos escolheu. Ele viu o momento que nós estávamos sozinhos, precisando de beber e comer dessa água. Porque só essa água de Cristo é que nos faz viver, nos faz renovar. E eu anotei aqui alguns tópicozinhos, que eu já cheguei, já no fim que eu fui levar a Clarinha para a avó dela, lá na praça, aí quando eu cheguei já tinha começado, desculpe. Nós éramos como essa mulher, tínhamos essa vontade de beber e comer de Cristo, que é como o homem tem a vontade de comer e beber de Cristo, mas continua no pecado, continua pecando, então ele não vai até Cristo, fica aguardando que Cristo venha até ele. Então nós temos que nos esforçar, temos que ir até Cristo, porque só Cristo é que tem essa água para nos dar, para saciar a nossa sede, porque o homem, ele tem sede de Deus, ele tem sede de Cristo. E essa água é um rio de água viva, que nos enche, nos preenche. O Senhor sabia que aquela mulher precisava daquela água. Então, o Senhor esperou o momento, esperou a hora sexta, que é o meio-dia, que justamente é um momento que não tem ninguém por perto de nós, cada um está cuidando de sua comidinha, de suas coisas, entendeu? Ele aproveitou e o Senhor sabia o quanto aquela mulher estava vazia, estava precisando de ser preenchida pelo Senhor. Que o Senhor sabia de todas as coisas que ela fazia, que Deus é Deus, Deus sabe de tudo da nossa vida, sabe de cada um de nós, até dos nossos recursos dos pensamentos, o Senhor sabe. Então, o Senhor sabia de tudo da vida daquela mulher. Aí, o Senhor aproveitou, no momento que não tinha ninguém, foi pedindo a ela água, e ela então disse, deixa eu ver aqui em João 37, que o Senhor diz que se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, o Senhor sabia da sede que ela estava sentindo, que era a sede de Cristo. Como nós, antes do Senhor nos escolher, do Senhor nos colocar dentro do viver da igreja, nós tínhamos essa sede, mas a gente ficava olhando as coisas do mundo, vendo as coisas do mundo. Então, o Senhor disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós tínhamos sede e essa vontade de comer e beber de Cristo. O homem tem sede e fome de Cristo. Só essa água pode saciar a nossa sede, porque essa água é uma fonte de água viva. Só podemos beber dessa água, que é o próprio Cristo, é a própria palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor preencheu aquela mulher como hoje nos preenche. Porque só a palavra do Senhor nos preenche hoje, como a fonte de água viva. Que a sede que nós temos é do Senhor, do nosso viver, do viver da vida da igreja, do viver do Senhor, do viver da palavra. E nós temos tanta vontade de tanto tomar essa água, como também oferecer e passar para outras pessoas para beber também de Cristo, porque Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Rutinha. Amém. Estão me ouvindo? Amém, Rutinha. Amém. Senhor Eu Jesus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Disse o Espírito, disse, Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier,
nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou. Jesus disse a ela, eu sou. Ó Senhor Jesus, que eu sou, que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que fala com ela? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãs, o que eu pude ganhar ali é que o Senhor, ele rendeu a samaritana, assim como ele fez conosco, né? A maneira que ele fez conosco foi o que ela fez, o que ele também fez com ela, né? Realmente todos nós estávamos nessa situação dela, né? Estávamos nessa situação, mas o Senhor ele chegou com essa água, né? O Espírito, né? Com essa água lavando, né? E dispensando o Espírito da realidade para dentro de nós, né? E por nós hoje termos esse Espírito, né? Da realidade, o Senhor, ele só... O que é que o Senhor exige de nós, né? Ele pediu ali àquela mulher água, mas, na verdade, quem precisava da água era ela mesma, né? O Senhor ali, ele deixou um exemplo maravilhoso para nós do que nós devemos levar às pessoas. A água, que é o Espírito, né? Por meio da pregação do Evangelho. Então, a gente vê que esse Senhor, ele é maravilhoso, irmã, ele é maravilhoso demais. E ele só... O que é que ele pede de nós, né? Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma vez que estejamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, nós iremos levar essa água, né? Porque essa água ela está dentro de nós, né? Ela está dentro do nosso espírito, né? Que é a vida do Senhor que está em nós. Irmãs, é algo assim maravilhoso, realmente, se a gente for ver, quem de nós não tínhamos uma história quando o Senhor se apareceu para nós? Ó Senhor Jesus, né? Mas ele só fez dizer, vá e não peques mais. Ó Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor, irmãs. Amém. Muito rico, Rutinha. É isso mesmo. Aleluia. Amém. Irmã Conceição. A irmã Conceição pediu para passar para outra, não foi isso? Amada, o som aqui não está funcionando. Mas a gente está te ouvindo. A irmã não conseguiu ouvir, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu ouvi assim bem de longe a testemunha das irmãs. Já entrei bem avançado, mas ainda pude pegar um pedacinho, a promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Graças a Deus, o Senhor nos dá promessa, nos dá esperança desse rio correr do nosso interior. Quando nós levamos a palavra para alguém, quando nós pregamos, quando nós profetizamos, o Senhor nos enche do seu Espírito para que possamos transbordar, levando a palavra dele para outros, né? Como as irmãs estão fazendo aqui agora, estão trazendo vida em abundância para nós, através de alguns versículos e o testemunho maravilhoso que as irmãs têm dado, esse amor pelo Senhor. Irmãs, não tem preço, não tem preço, porque tudo que ele passou por nós, para nos dar essa vida em abundância, só temos que louvar, bendizer e agradecer ao Senhor,
porque tudo ele fez por nós. Então, eu também quero agradecer às irmãs por permitirem que eu participe desse grupo. Eu tenho aprendido muito com vocês. Só o Senhor mesmo para fazer isso, né? É muita bênção, é muita graça, é muita luz que nós temos recebido com a simplicidade de cada uma de vocês, trazendo a palavra e nos enchendo de luz o nosso espírito. Muito obrigada, amados. Senhor, abençoe cada uma de vocês que se dispõe a estar aqui para nos ajudar a trazer luz e vida. Amém. Amém, amém, irmã Conceição. Senhor Jesus. Tatiana. Amém. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos. Eu esqueço que meu microfone está fechado. Tá. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui um pontinho aqui, porque eu não quero me demorar muito, não, porque tem muitas aí para compartilhar. Amém. Deixa eu ver. Graças ao Senhor, né? Que o Senhor, ele matou a nossa sede, né? Ele realmente, ele nos dá a verdadeira água, né? Todos os dias podemos ir até o Senhor, né? E matar a nossa sede com essa verdadeira água. Então, antes da gente reconhecer isso, a gente bebia de muitas águas, né? E a gente tinha a sensação que a gente estava preenchido, mas na verdade não, era tudo aparência, era tudo uma falsa, né? Era tudo ilusão, né? Porque hoje sim, nós reconhecemos que bebemos da verdadeira água, o Senhor ele realmente nos satisfaz, ele nos preenche, ele preenche todos os nossos vazios, né? Tudo que sentimos, como o Karine falou ali, que o Senhor ele sentiu tudo que a gente sente hoje, né? Então ele nos conhece. Então, graças ao Senhor, porque essa água ela está jorrando e temos que beber todos os dias. Amém. Amém. Eu estou fechando a câmera porque está oscilando a internet aqui, viu? Aí quando fechar, melhora. Neide. Amém. Acho que Neide não está ali. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãs, eu toquei muito no versículo 4:7 de João, que Karine leu, e eu fiz até a anotação aqui, né? João 4:7 mostra que Jesus se desassociou dos costumes da época. Qual foi o primeiro? Jesus teve contato com uma mulher. Os judeus, eles não tinham contato com mulheres, a não ser que fosse da sua família, fosse uma parente sua. Eles levavam essa regra muito a sério. Isso era um costume. Então, Jesus se desassociou desse primeiro costume. Segundo, ele teve contato com uma mulher samaritana, e Ritinha tocou nesse ponto, né? A mulher samaritana. Senhor Jesus. Os samaritanos, eles eram considerados impuros, imundos pelos judeus. Então, não se tinham contato. Por que aquela mulher estava no poço meio-dia? Porque meio-dia o sol está no meio do céu, quente. Nós aqui que moramos aqui em Santo Amaro, a gente sabe o que é um sol quente meio-dia, né? E quem é que vai pegar água num poço meio-dia, torrando? Somente alguém que é imundo, que não pode se misturar com as outras pessoas. Jesus falou, né, com a mulher, como eu já falei, ele ensinou a uma mulher. Vocês sabiam que os judeus, eles preferem queimar a Bíblia, o Torá, no caso, né, que é a Bíblia deles, a confiar isso a uma mulher, a passar para uma mulher? Mulher não aprendia a Bíblia como os homens, os judeus. Jesus já quebrou, já desassociou de mais um costume. Ele abriu o diálogo fazendo um pedido. A mulher estava lá quieta. Quem conversou primeiro? Jesus falou, dá-me de beber.
A mulher estava na dela, quieta, Jesus abriu um diálogo. Ou seja, Jesus sempre é o primeiro a chamar pelo homem, ele é o primeiro a nos buscar. Ele abre um diálogo. Se eu estou fechada, Jesus começa com a sua palavra para chamar a minha atenção. Ele suscitou uma curiosidade. Ela teve interesse, ela ficou curiosa. Oxê, quem é esse homem que está falando comigo? Ela falou, você está me pedindo, eu sou samaritana. Ela ficou impressionada, ou seja, Jesus suscitou nela a curiosidade. Ela queria saber mais, porque ela poderia simplesmente sair, porque ela sabia que ele era judeu. Mas quando ele falou com ela, ele suscitou nela uma curiosidade. Ele provocou interesse profundo. Ela até esqueceu que ela era samaritana naquela hora. Quando Jesus começou a falar com ela, despertou nela um desejo profundo. Ela queria mais. Olha que Jesus maravilhoso, Senhor Jesus. E ele transformou esse interesse profundo em convicção de pecado. A mulher reconheceu o estado em que ela se encontrava, porque até antes de Jesus era normal. Até antes de Jesus, tudo que eu pratico é normal, mas no dia que Jesus provoca um interesse profundo em mim, ele transforma esse interesse em minha consciência de pecado. Eu sei agora que o que eu estou fazendo, essa prática é pecado. Eu não posso mais praticar isso, porque eu já conversei com Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ele revela quem ele é. Ele se revelou para ela. Ele se revelou quem era ele. E quando ele se mostrou, essa mulher endoidou. Ó, Senhor Jesus. E ele criou, por meio de se mostrar quem ele era, ele criou o desejo de testemunhar. A mulher saiu e falou de Jesus para o povo que ela encontrou. Ela falou, encontrei alguém que fala as coisas da Bíblia, que conhecia a minha vida. Jesus é maravilhoso, amadas. Ó Senhor Jesus. Karine, você iniciou essa mensagem dizendo que a mulher samaritana era cada uma de nós. Nós estamos no poço meio-dia. Nós estamos precisando reconhecer a nossa condição para poder sair e testemunhar de Jesus. Palavra maravilhosa. Eu fui muito ajudada e encorajada nessa noite. Ó Senhor Jesus, aleluia. Neidinha, você já voltou, minha amada? É a sua vez. Ligue o microfone. Amém, Neide? Amém, diz o Senhor. Amém por essa água, né, que temos todos os dias para beber. E no João 37 fala assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Senhor Jesus, hoje realmente nós somos essa mulher, né, que tem sede. E temos de todos os dias e diante do Senhor beber dessa água. Porque essa água é o próprio Senhor. Senhor Jesus. De fato, a gente bebia de muitas coisas, mas nunca matou a nossa sede. Mas hoje temos a água viva dentro de nós e podemos beber e podemos matar a nossa sede. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor quer matar a nossa sede. Nós temos aqui a irmã, minha sogra está entrando aqui, caiu. A irmã Grisel agora. É Grisel, né? É assim que pronuncia? Irmã Grisel? Pode abrir seu microfone, amada, para compartilhar. Amém, irmãs? Eu ganhei muito do que falou a irmã, quase toda ha falado tudo, mas a irmã Karine, ela perguntou de que tem sede você hoje. E eu tive uma experiência na manhã cedo, aí eu ganhei que ainda nós, apesar de ser crentes, ainda temos sede de algumas coisas. E são
coisas que quando a gente está assim na alma, então nós respondemos ou agimos de maneira que não é a maneira, o modo do Senhor. Então, nós precisamos cada dia, como todas vocês falaram, de beber dessa água viva que está dentro de nós, porque o Senhor já se fez o Espírito e Ele está dentro de nós. Aí eu lembrei de um versículo que uma irmã deu para nós nestes dias e eu não entendia, e agora eu entendi. Está no Salmo 110, o verso 7, fala assim: de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Erguida, não lembro se você fala assim. Aí, então, de caminho, eu entendi que no dia a dia, nos seus problemas diários, nós podemos e devemos beber da torrente para passar de cabeça erguida, porque senão, então, nós somos derribados, nós somos, o inimigo vem acabar conosco, mas graças ao Senhor que nós, Senhor Jesus, sempre temos oportunidade de voltarmos ao Espírito em qualquer momento. Graças ao Senhor por esta palavra que vem a encorajar-nos e também alentar-nos, a encorajar-nos para nós sempre, em toda situação, voltarmos ao rio de água de vida, a esse poço que o Senhor tem que sempre está a jorrar. Amém. Amém, aleluia. As outras irmãs já me disseram que não vão poder compartilhar. Então, Karine agora vai escolher uma irmã, né, para orar por essa palavra que foi muito abençoada nessa noite. Amém. Vou escolher Tatiana. Tati, olha aí para nós. Boa noite. Acho que caiu de Tati, porque tem algumas que está caindo e as irmãs estão reentrando. Escolha a outra, Karine, que a de Tatiana caiu. Se aquietar, que seu microfone está fechado, ninguém vai te ouvir. Senhor, perdão. Então, ore você que você já está aí. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa palavra, por esse encorajamento. Embora, Senhor, o sol esteja no céu, esteja ali nos aquecendo, tirando todo o líquido que há no nosso corpo, tirando todas as nossas forças, nós sabemos que o Senhor vai ter sede e o Senhor virá até nós, porque o Senhor é a verdadeira fonte e o Senhor quer beber tu mesmo de dentro de cada uma de nós. Senhor, fui muito encorajada com essa palavra e que essa palavra eu possa aplicá-la durante toda essa semana, que eu possa beber de ti, que eu possa desfrutar de ti, que eu possa te adorar no meu espírito, que é o lugar onde os verdadeiros adoradores podem adorar o Pai. Senhor, tu és maravilhoso. Obrigado por cada irmã nessa reunião. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas. Eu vou encerrar a gravação Aleluia. aqui. Amém, aleluia.